Unisal. Todas as terças-feiras, que quartas, né? Para quem vai ter feriado, não é o caso do apresentador, mas todas as terças-feiras temos o quadro CBN Educação e hoje nós recebemos aqui nos estúdios o professor mestre e doutorando Márcio Rafael Costa Cruz, que é supervisor de ensino à distância do ensino médio do Unisal. Professor Márcio, muito obrigado por vir aqui ao estúdio CBN para a gente bater esse papo com os nossos ouvintes. Marcos, eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir um pouquinho, trocar essa experiência e estou à disposição. Bom, então a gente vai falar sobre o novo ensino médio, né? É uma lei de diretrizes e bases da educação nacional que estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio. Que mudança é essa, professor? Bom, vamos devagar. A primeira mudança, na verdade já tem a segunda mudança que está sendo proposta aí. A primeira mudança está diretamente relacionada à carga horária, né? Para que a gente pudesse ter ali das 3.000 horas, praticamente ali 1.800 destinado a um currículo mais formal, e depois também o resto para os itinerários, as matérias eletivas e optativas que o aluno teria uma liberdade maior para poder escolher. Sabemos de todas as dificuldades que as escolas tiveram, principalmente a escola pública, né? A escola privada tem uma facilidade, né, de resolver esses problemas, mas a escola pública sofre um pouco com isso, algumas delas. E aí vem agora a proposta de uma nova mudança, um ajuste, alguma coisa nesse sentido, que está sendo pensado, estruturado para que possa ocorrer de fato. Ainda tem a questão de revisão de lei e tudo mais. E aí então voltar ali um pouquinho mais para 2.000 horas e 400 para essa parte mais formal e deixar só o resto mais optativo para esse aluno, para facilitar o caminho das escolas aí. Bom, e para a pessoa que vai, né, fazer esse novo ensino médio, ela só trazer hora não significa que vai ter mais qualidade no ensino, né? Mas essa questão de já poder especializar o aluno é a principal diferença? Não tenho dúvida. Eu acho que mais do que ser a diferença, é uma necessidade, né? A gente sabe hoje que o aluno ele chega diferente. Ele chega diferente em sala de aula, ele teve uma formação diferente, ele tem experiências diferentes, né, do que eu tive, do que você teve lá naquele ensino médio um pouco mais tradicional, lá dos anos 90 até um pouco ali dos anos 2000 e alguma coisa. Então a necessidade é outra. A verdade é que daqui 10 anos a gente vai ter profissões que a gente não tem nem ideia hoje. Então daqui 10 anos a gente vai ter novas profissões que a gente nem pensou. Então esse ensino médio, ele já nasce um pouco atrasado. Não tem problema, porque tem a questão legal, tal, isso faz parte, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu vejo como uma possibilidade para mudança, uma possibilidade para que a gente possa fazer diferente. Independentemente se tem um ajuste aqui, um ajuste ali, a gente vai acertando essas arestas. Mas eu acho que ele tem que vingar, ele tem que ficar disponível para que a gente possa, de fato, começar uma mudança mesmo. Por exemplo, um currículo flexível, né? A gente tem muitas funções aí que, como o senhor acabou de dizer, não tem faculdade, né? Então, para pessoa entrar, às vezes, hoje, para o nosso ramo aqui do jornalismo, a gente tem agência de conteúdo, tem redes sociais, tem muita coisa que acaba girando, né? Na faculdade, se a pessoa quiser trabalhar com tecnologia, nem só uma faculdade de tecnologia da informação é suficiente. Então, como fazer, né, para equalizar um currículo flexível para que a pessoa possa estar habilitada, né, depois de sair do ensino médio, para poder entrar numa faculdade compatível e ter uma profissão que esteja habilitada? Eu acho que a questão principal é experimentação, né? Experimentar, possibilitar, e cabe ao ensino médio deixar esse espaço para experimentação. Então, às vezes a gente fala de novas disciplinas, mas essas novas disciplinas às vezes são maquiadas, são as disciplinas antigas, com nova roupagem, com novo nome, alguma coisa. E efetivamente ela não possibilita a experimentação, ela continua sendo ainda uma matéria muito tradicional, com um professor muito tradicional, mas lógico, por uma questão de estrutura das escolas, por uma questão de escolha das escolas, mas acho que a questão principal é a gente possibilitar a experimentação. Então vai ter que ter uma estrutura melhor, física, para que possa possibilitar isso, tanto na área tecnológica, mas também na área de comunicação, na área de humanas, na área de biológicas, independentemente como que a escola vai trabalhar esses itinerários ou essas optativas, a estrutura e a experimentação de trazer algo novo é sempre importante, né? Você falou de tecnologia, então possibilitar, por exemplo,
um ensino online, né, para o ensino médio, não remoto, tá? Antes que o ouvinte também possa... Isso, a gente tem um trauma ali do remoto por causa da pandemia, principalmente essa geração de ensino médio que tá para finalizar, né? Então, se a gente pegar o terceiro, o segundo, né, e o primeiro ano agora do ensino médio, a gente ainda tá um pouco traumatizado com o ensino remoto. Não é esse. A gente tá pensando mesmo numa educação online programada, pensada pela autonomia do aluno, e é o que a gente tem feito bastante lá no Unisal, nesse sentido também para atender a rede salesiana. Bom, tá chegando uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Paula. Se é tão difícil prever, inclusive, as profissões do futuro, como é que o ensino médio novo, né, vai conseguir fazer uma formação técnica antecipada? Tá, vamos devagar. Eu acho que previsão não seria o mais coerente nesse sentido. Quando eu penso futuro, e eu tenho uma referência bastante legal, que é o Thiago Matos, né, um cara assim que pensa o futurismo ali, a gente não faz previsões, a gente faz construções, né? Pensar numa arqueologia desse futuro, que a gente vai lá na frente, imagina como vai ser, mais do que imaginar, a gente planeja essa construção para que a gente possa voltar para o presente e, a partir de agora, fazer uma construção adequada e coerente para chegar lá. Então, não se trata de previsão, a gente só tem a dificuldade de entender como o mercado vai demandar esse novo profissional. Mas como você mesmo falou, né, Marco? A gente já sabe as áreas que vão aparecer, é tecnologia, é toda essa parte de biológicas também que está bombando, está trazendo muita coisa nova. Bom, agora o segundo ponto, pensando no ensino profissionalizante. Devagar, a gente tem o ensino médio profissionalizante, a gente tem o ensino médio regular, né? Tanto que até a carga horária muda. Exato. Essa que eu falei para você é do ensino regular. Quando a gente fala de profissionalizante, nessa nova proposta não seria 2.400, seria 2.200, se não me engano, né? Então, para o profissionalizante, ele vai ter uma liberdade maior de trazer essas experimentações focadas nesse mercado de trabalho. Então, de novo, fazer uma preparação. Agora, a pergunta maior é, as escolas estão preparadas para isso? Os institutos de tecnologia estão preparados para isso? Eu acho que é o momento da gente parar e aproveitar essa oportunidade para ter as reflexões necessárias para entender exatamente esse ponto onde a gente quer chegar daqui 15, 20 anos, principalmente pensando no nosso país. Bom, e também muitos questionamentos existem ainda sobre o vestibular, né? Hoje já tem mudanças, né? A gente vê universidades públicas e até particulares pegando nota do Enem, pegando nota do Provão Paulista. Não sei se para a gente é possível chegar naquele sistema dos Estados Unidos, que meio que a universidade escolhe o aluno, né? Mas a forma de se ingressar nas universidades pode mudar também com esse novo ensino médio? Vai mudar? Já tem mudado, né? Você falou que possivelmente a gente não chega no modelo dos Estados Unidos. Olha, acho que agora é uma opinião pessoal mesmo, tá? Baseada também na experiência profissional que a gente tem, que algumas universidades, logicamente privadas, vão acabar fazendo isso cedo ou tarde, né? Agora a gente tem que pensar também, né, no acesso da escola pública, que a gente tem escolas públicas num nível absurdo, fantástico, né? A própria USP saiu no ranking agora super bem conceituado. Para esses casos, eu ainda acredito que seja muito difícil acontecer dessa forma ainda. Mas sim, eu acho que o modelo da prova deve mudar. O modelo tem que mudar, exatamente porque o ensino médio está mudando, porque a geração está demandando novas habilidades, novas competências, o mercado está determinando isso também, obviamente. Então, vai ter que mudar. Então, eu respondo dessa forma, vai ter que mudar. Porque a USP, por exemplo, e a gente vai falar aqui da Unicamp também, na nossa cidade, duas das maiores universidades da América Latina, quiçá do mundo. Hoje, pelo vestibular, sem contar Enem, né, sem contar Provão Paulista, é muito difícil que um aluno que estudou numa escola pública e não teve uma base, né, que não fez um curso extracurricular, né, que não teve uma preparação específica para vestibular, se ele não tiver um nível muito alto, assim, de concentração no estudo, de conhecimento, dificilmente ele consegue entrar numa universidade pública. Talvez esse seja o maior dos temas, né? Porque teria que fortalecer a escola pública para que a competitividade ficasse igual. Sem dúvida. Eu acho que mais do que fortalecer é deixar a possibilidade também de ter equipes boas, né? Professores bem qualificados, bem preparados. A gente sabe que tem algumas prefeituras preocupadas com isso, alguns estados preocupados com isso, com essa mudança e essa necessidade. Mas sem dúvida nenhuma,
esses ingressos nessas faculdades, por mais que ainda a gente saiba que existam as cotas e tudo mais, ainda tem um grande intervalo, um grande gap aí mesmo, porque a gente sabe que a maioria de quem vai fazer essas universidades acabam sendo os alunos que vieram de escolas privadas, né, e que acabam tendo um privilégio financeiro durante a sua formação da educação básica, com certeza. Ainda existe isso daí que precisava ter um alinhamento melhor. Mas isso é um problema que a gente tem já, né, desde que eu me conheço como professor, mas que a gente tem essa preocupação, a gente tem esse sonho. Basta a gente também poder pensar e estruturar nesse sentido, mas acho que para que haja essa mudança, a gente tem que começar a mudar. E aí eu retomo lá no começo da nossa conversa, desculpa, exatamente isso. Porque às vezes a gente critica muito, o ensino médio tá mudando, precisa voltar. A gente ouve muito disso. Mas, cara, é a primeira vez que a gente tá tendo a chance de começar uma mudança. Né? Sair da inércia, sabe? Eu não sou físico de formação, mas sair, sabe, empurrar o corpo pela primeira vez, vamos, para depois a gente ir ajustando também. Até tirou a minha última pergunta, que seria essa, né? Por que tem oposição ao novo ensino médio? Acho que o senhor deixou explicado aí. É o professor Márcio Rafael Costa Cruz, é mestre, é doutorando e supervisor de ensino à distância do ensino médio do Unisal e participou com a gente do CBN Educação de hoje para bater esse papo sobre o novo ensino médio. Professor Márcio, muito obrigado por ter vindo até aqui. Uma boa tarde. E muito legal o papo. Até a próxima. Marco, eu que agradeço. Fico à disposição, precisando de mim também. Se vier outra pergunta, também posso responder. Depois passar para vocês, sem problema nenhum. E obrigado também a todo mundo que ouviu. Agora, 3h28, intervalo aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN.